Olá, bem-vindo ao Casa das Palavras, o programa de livros da TV Câmara. Estamos hoje aqui na livraria da editora do UNB, a Universidade de Brasília, uma das mais importantes universidades federais do Brasil. Ele nasceu na Bielorrússia e chegou ao Brasil com 34 anos de idade e hoje escreve poesias em bom português. Ele é também tradutor, traduziu do russo para o português Crime e Castigo de Dostoiévski. Estamos falando de Oleg Almeida. Bem-vindo ao Casa das Palavras. Obrigado. Vamos sentar. E aí, vamos falar sobre poesia? Vamos. Certo, aqui tenho 3 livros de minha autoria. Memórias de um Hiperbóreo. Certo. Quarta-feira de Cinzas e Outros Poemas. Isso. E Antologia Cosmopolita. Todos escritos em português. Todos escritos originalmente em português. E você é da Bielorrússia? Justamente, nasci na Bielorrússia. Qual a língua falam na Bielorrússia? É o russo? Na verdade, quando eu nasci, a Bielorrússia fazia parte da União Soviética, atualmente extinta, e a língua nacional é a língua bielorrussa, que se parece mais com o polonês. É uma língua mais ocidentalizada, eu diria. E a língua russa, que era o principal idioma da União Soviética, era a língua oficial? Justamente, língua oficial que era usada juntamente com o bielorrusso. Mas você escrevia em russo? Durante algum tempo, ainda muito jovem, era uma coisa meio imatura, sabe? É próprio da juventude, mas não diria que fosse uma poesia séria, que comecei a escrever de verdade mesmo só aqui no Brasil, com quase 40 anos de idade. Pois é, isso é uma coisa que me deixou assim curioso, né? Como é que uma pessoa que nasce na Bielorrússia, que sabe o bielorrusso e o russo, chega ao Brasil já adulto, aprende uma língua nova, né? E começa a escrever como se tivesse nascido aqui. Não, na verdade, é uma história bastante longa, que eu sou filólogo, conforme a minha formação, que o meu curso universitário, que eu completei em Moscou, ainda no início dos anos 90, muito tempo atrás, foi o curso de letras, que eu estudei a língua francesa profissionalmente, a língua e a literatura francesa, e depois eu tentei aprender o português como amador, lendo 2 livros, que eram O Alienista, do Machado de Assis. Clássico Machado de Assis, e quanto à língua mais coloquial, que foram as crônicas de Luiz Fernando Veríssimo. E depois, vindo ao Brasil, me radicando aqui, me casando com uma brasileira, aqui goiana, eu me aperfeiçoei pouco a pouco, conversando com as pessoas, lendo os jornais, assistindo à televisão, ou seja, os métodos de aprender o idioma são múltiplos. Você tem assim, trata de temas universais, né? E é uma pessoa muito culta, eu vejo isso pelos poemas seus que eu li, mas tem também um certo prosaísmo quando você escreve. Eu queria que você lesse pra gente eu entender isso que eu estou dizendo. Vamos brincar de pique, de esconde-esconde, de quem perder ganha. Vamos brincar de escola, de faculdade, de emprego. Vamos mandar o sério às favas, fingir-nos de concursados, exonerados, aposentados, de namorados recém-casados e desquitados, de mestres silvestres, doutores contraventores, bandidos arrependidos e anjos marmanjos. Vamos fazer de conta que tudo se faz brincando, que tudo aqui embaixo é de mentira. Tudo, afora a morte. É como um brasileiro falando português, né? Escrevendo sobre o português, né? Não, mas na verdade, você adquiriu isso morando aqui, claro? Morando aqui, claro, porque eu quero deixar bem claro isso, que eu não sou nenhuma espécie de turista que veio ao Brasil atraído pelo exotismo, por essas coisas todas ontem e que vai embora amanhã. Isso não me diz respeito, não é o meu caso. Que já faz quase 12 anos que eu moro aqui, o meu trabalho se encontra aqui, minha família também. Eu me identifico bastante com o Brasil para repetir
aquela frase famosa de Albert Camus, que disse na época: amar ou morrer, mas juntos. E não há outro jeito, não há outra maneira de vivenciar a realidade. Eu vim ao Brasil em 2005 já preparado de certa forma para essa miscigenação que existe no Brasil, para essa diversidade cultural, para essa diversidade étnica que todo mundo conhece. Por quê? Porque a União Soviética, como eu conheci aquele país nos anos 70 e 80, na época da minha infância e da minha primeira juventude, era um país altamente cosmopolita, porque a União Soviética reunia, eu acho que, uns 200 povos diferentes, de línguas diferentes, de culturas diferentes. Inclusive, isso depois levou à destruição, ao colapso do sistema soviético, porque esses povos realmente não tinham nada a ver um com o outro. Eram línguas diferentes, culturas diferentes, modo de viver, religião, ideologia, tudo bastante diferente. E então acontecia a mesma miscigenação, só que sem a participação do elemento africano como aqui no Brasil, mas eu, por exemplo, eu tenho 4 sangues diferentes. Bielorrusso? Por isso, nem bielorrusso. Não? Nem bielorrusso, porque eu sou, por parte da mãe, eu sou descendente dos poloneses e dos ucranianos, que também são 2 povos bastante diferentes. E por parte do pai, eu sou descendente de um povo muito pequeno, caucasiano, que se chama circassianos. E um povo realmente muito pequeno, como se fosse, pensando em termos brasileiros, como se fosse uma tribo indígena, que tinha até agora tem a sua própria cultura, bem diferente da cultura russa ou bielorrussa. Agora, eu nasci na Bielorrússia e eu cresci dentro daquele espaço mais ocidentalizado, porque a Bielorrússia ela fica perto da Europa, entre né? a Rússia e a Polônia, praticamente já no território da Europa. Oleg, além de escritor, de poeta, você também é tradutor. Também tradutor. Né? E eu vi que você fez a tradução do Crime e Castigo do Dostoiévski, direto do russo, né? E de outros livros dele também. Eu pergunto exatamente sobre isso, porque eu li a versão do Crime e Castigo traduzido do francês. Para o leitor como eu, qual a diferença de ler um livro, um clássico, né, traduzido da língua materna, né, da língua mãe, ou de outra língua? O mercado livreiro do Brasil até agora continua dominado por aquelas traduções indiretas dos clássicos russos, que se baseiam nas antigas versões francesas, inglesas, às vezes alemães, até... Acontece o seguinte, que Dostoiévski, no caso específico dele, é um dos escritores mais complexos, um dos escritores mais intrincados, eu diria, do mundo, pelo menos daqueles escritores que eu conheço. Que esse escritor, Dostoiévski, ele não escreve de modo linear, é uma narrativa... Não é uma narrativa linear, né? Não, que faz saltos bruscos, imprevistos, que passa de um tema para outro, que deixa o leitor perplexo. Isso numa segunda tradução, surpreso. Você acha que foge, escapa? Muitas coisas, infelizmente, escapam. Porque eu tenho essa experiência, eu trabalhei com a revisão técnica das traduções indiretas, feitas a partir da versão francesa, ou seja, é a tradução de outra tradução. E eu cheguei à conclusão de que realmente muitas nuances, muitos matizes, muito sutis, mas que enriquecem a narrativa, que levam o leitor a refletir, a se apaixonar por esse livro, a se questionar sobre aquelas grandes coisas, sobre as questões universais da humanidade. Muitas dessas coisas simplesmente escapam, porque o tradutor, ele reproduz todos os erros da versão francesa, todas as falhas,
estilísticas, aquelas falhas que dizem respeito ao contexto. Só um exemplo breve. Por exemplo, quando eu leio os irmãos Karamazov, isso, naquela tradução indireta feita a partir do francês? Do francês. E eu tropeço simplesmente num detalhe que não existe no original russo e nem pode existir. Que lá o pessoal serve, sem mais nem menos, purê de batata como sobremesa. E eu pego o original russo, começo a procurar. Deve ser um doce de batata, imagino. Não. A batata não tinha nada a ver com aquele contexto específico. E eu acho que, na verdade, é um pudim. É uma espécie de pudim doce, bastante parecido com o pudim que todo mundo conhece aqui no Brasil, mas que não leva batata, que não tem nada a ver com a batata. De onde? Eu questiono de onde o tradutor tirou o purê de batata que é servido, que esse prato que é servido como sobremesa. Você me convenceu, então eu vou reler. Ou seja, então Dostoiévski traduzido do russo. Eu diria assim, para sentir o sabor, o cheiro nacional, para perceber aquela tensão que gera o original dostoiévskiano, porque com todos os detalhes, com todas as nuances, às vezes imperceptíveis, mas depois você lê e se dá conta de ter lido alguma coisa extraordinária, alguma coisa muito fora daquela realidade que nós vivenciamos dia após dia. Então, nesse sentido, com essa finalidade, seria bom reler a tradução direta. Isso diz respeito não apenas a Dostoiévski, qualquer escritor russo ou de outra nacionalidade leram a tradução direta. Que teve a infelicidade, eu diria, de ser traduzido através de alguém, através de alguma versão prévia. Oleg Almeida, autor de Quarta-feira de Cinzas, Antologia Cosmopolita e Memórias de um Hiperbóreo. Hiperbóreo é aquele povo que mora lá no norte, né? Geralmente eu me refiro àquele povo que habita o hemisfério norte, muito longe daqui, que tem cultura e o contexto bem diferentes dos brasileiros. Oleg, muito obrigado por vir ao Caso das Palavras e até a próxima. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com a segunda entrevista no Casa das Palavras. Mas antes, vamos ouvir o que os nossos deputados têm a dizer sobre livros. Eu adoro Cecília Meirelles e ela tem uma coleção muito interessante que são crônicas da educação. Acho que vale a pena todos nós que somos educadores, quer seja formal na escola ou nós que trabalhamos no dia a dia na sociedade. A indicação que eu faço para todos é o livro A Lista de Schindler. Ele é contado como um romance, né, em sua inscrição, mas na verdade ele conta a história de vidas e faz com que as pessoas entendam a realidade da vida humana. Estamos de volta com o Casa das Palavras, o programa de livros da TV Câmara. Todo professor sabe que para manter a atenção da turma, sobretudo naqueles momentos das aulas em que estão sendo ministrados os chamados conteúdos duros, é importante que o professor conte boas e gostosas histórias para que a turma fique mais ligada. Isso vai da geografia, a história, a matemática, a física, a música. Agora, imagina uma aula de teoria musical, com todas aquelas partituras cheias de notas musicais, as cheias, as colcheias. Aquilo parece grego para quem é leigo, como a maioria das pessoas. O professor Borromil Med, da Universidade de Brasília, resolveu rechear as aulas dele de histórias sobre personalidades ilustres do mundo da música. Os alunos disseram, professor, por que você não reúne essas histórias todas e faz um livro? Ele topou a sugestão e surgiu este Música é Coisa Séria, mas nem sempre.
Seja bem-vindo ao Casa das Palavras, professor Borromeu. Agradeço o convite, é um prazer atender. Estava olhando aqui na contracapa, diz assim: a pesquisa de muitos anos, o preparo do material e a produção do livro o cansaram de tal maneira que, concluída a tarefa, ele resolveu tirar uma soneca ao som do silêncio, e tem aqui um desenho dele dormindo. A minha primeira pergunta é exatamente sobre as histórias. Ao longo das aulas, naturalmente, elas iam surgindo e tal. Como foi se lembrar de todas elas, ou você já vinha anotando? Bem, eu comecei a estudar música com 5 anos de idade e com 17 anos eu já era músico profissional com carteira assinada. Quer dizer, são 60 e tantos anos que eu milito a vida de músico profissional e toquei na orquestra sinfônica de 5ª categoria, 4ª categoria, até toquei nas orquestras realmente boas. Toquei nas bandas militares, não? Fui professor da universidade, tanto no Rio como em Brasília. E nessa vida você junta muitas histórias. Anotava alguma coisa, outras histórias são inesquecíveis. Por exemplo, aquela na banda militar, quando o general mandou tocar a banda no inverno com 20 graus abaixo do zero. Alguém conseguiu tocar nessas condições? O mestre de banda avisou, não tem como tocar. O general deu ordem, vocês vão tocar e vão tocar. Ok. Então a banda entrou no palanque. Depois de primeiros 3 compassos, trompete congelaram, depois trompas congelaram e depois trombones congelaram. E hino, que deveria abrir a sessão solene... Deve ter sido um desastre. Ficou na metade, porque só tinha bateria fazendo drrr, e a clarineta duli, 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 duli. Bem, esse negócio era parar hino, a banda saiu do palanque e foi no barzinho mais próximo para descongelar instrumentos, voltou para o palanque para tocar a segunda metade do hino. Pelo sotaque, o telespectador da TV Câmara deve estar se perguntando, ele é de onde? De onde o senhor é? Eu sou da antiga Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, e hoje cidadão brasileiro naturalizado. Veio quando com muita honra, em 68. Você estava me falando, pouco antes da entrevista, da importância da educação musical começar pelas crianças. Exatamente. Por quê? Educação musical prepara a criança não só para tocar algum instrumento, ela colabora com a formação intelectual da criança. Isso já está provado com muitas pesquisas, que criança que estuda música tem mais facilidade de aprender línguas, aprender matemática e abre o horizonte cultural da criança. Porém, nem toda criança tem vontade de estudar a música. Os pais, às vezes, forçam, você tem que estudar, não? E criança não quer. Aí tem as histórias, não? Sobre criança que não queria estudar, professor de instrumento que devolveu o dinheiro para pais, falou, não, para esse não dou mais aula, esse não tem. Cansei. E a pior dessas histórias, uma noite, numa casa, entraram os ladrões na casa. A criança acordou, viu os ladrões roubando objetos e falou, por favor, leva também meu violino, eu não quero tocar mais. Aproveita, tocar também aquele violino odiado. Bom, nós estamos numa casa política, estamos na Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, e eu, na leitura muito rápida de algumas páginas do seu livro, que é uma delícia, o livro é todo ilustrado. Aliás, vamos já falar desse ilustrador. Tem um momento aqui que diz o seguinte, que o ex-chanceler, olha que revelações curiosas, o ex-chanceler alemão Helmut Schmidt era exímio organista e pianista e gravou vários discos. Eu não sabia disso. O ex-presidente americano Bill Clinton tocava sax alto. Isso eu até sabia um pouco dessa história. No Brasil, os economistas e ex-ministros Delfim Neto e Mário Henrique Simons, era excelente cantor. Excelentes cantores líricos. O ex-governador e deputado Paulo Maluf, deputado até agora, tocava piano e até se apresentava no palco. A deputada Luísa Erundina regia corais do Nordeste. E o diplomata Vinícius de Moraes foi muito mais músico do que diplomata propriamente. Quer dizer, a música permeia
tudo na vida da gente, né, professor? Não só os políticos, como os médicos, como os cientistas, procuram uma válvula de escape. Lá na República Tcheca, existe o hospital, numa cidade pequena, onde os médicos formaram uma orquestra. Aí, no concurso, para entrar um médico novo, ele tem que fazer concurso de pediatria ou uma especialidade e também de música, senão não entra. Porque ele tem que integrar a orquestra. É muito bacana. Bom, eu tinha falado sobre as ilustrações e elas são maravilhosas. Dá para a gente ter uma ideia aqui. O senhor me dizia pouco antes que esse ilustrador, esse cartunista, sequer é brasileiro. É. Eu sabia exatamente que tipo de ilustração eu quero. Não? Aí procurei os artistas aqui em Brasília, ou eu gostei, era muito caro, queria R$200 cada desenho. Isso é inviável no livro que tem mais de 100 ilustrações, isso é inviável. Ou não gostei da ilustração. Numa das viagens para a República Tcheca, eu sempre frequento livraria, rato de livraria. Aí encontrei um livro muito interessante, bem divertido, sobre compositores tchecos do passado. Quando abri, vi desenho e falei, esse cara eu quero. É esse que vai ilustrar meu livro. E esse cara é profissional, você me dizia? Não é profissional? Isso é mais engraçado. Ele é professor de educação física, que nas horas vagas... Mas tem um traço maravilhoso. Não, ele é grande artista. Muito bom. Agora, desculpe, o livro, a par das histórias, ele é um livro que eu posso chamar até de didático, pelo que li aqui. Quer dizer, como é que cada instrumento se insere numa orquestra, etc, etc, etc. Então, não é um livro especificamente exclusivamente para quem estuda música. Não, é para público em geral, que quer saber um pouquinho mais sobre música. Então, tem capítulo, como se prepara um concerto. Preparação do concerto começa semanas antes, com o maestro estuda a partitura, depois músicos começam a estudar a partitura, depois tem primeiro ensaio, segundo ensaio, e os atritos que surgem durante essa preparação. Então, isso está tudo no livro de maneira divertida, não de maneira séria, dramática. Agora, esse não é o seu primeiro livro, aliás, está aí com várias publicações. O livro com estilo parecido é esse. A vida de músico não é fácil. Esse já tem historinhas? Esse outro aqui? Também tem. Agora são mais sugestões. Pequeno manual de sobrevivência na selva musical. Dicas do Borromil. Por exemplo, como escolher instrumento, como escolher professor e... Outra coisa, como cavar aplauso no palco. Porque esses outros. Isso é livro caro. Teoria da música. Esse aqui deve ser mais duro. Esse é livro puramente técnico. Música é difícil? Música depende. Se você quer tocar um pouquinho, acompanhar os acordes simples no violão, não é tão difícil. Agora, se você quer se aprofundar e se tornar semiprofissional ou profissional, aí tem que estudar esse livro do Borromil. Esse aqui é um curso básico de teoria da música, que é baseado nesse teoria da música. Só que é na menos verdade, completo. É um DVD, né? Sim. É um DVD. São aulas ao vivo que eu estou dando, mas é menos completo. Teoria da música, livro de exercícios. Exercícios para esse livro. Para esse livro aqui, Teoria da Música. Mas como o senhor vê esse quadro musical brasileiro neste momento? É preocupante? Tem um capítulo específico sobre isso no livro, e que analisa essa situação quando os rádios, a televisão, só se preocupa com efeito imediato financeiro e não com qualidade. Você tem hoje na televisão um programa educativo de música erudita? Não. Globo tem? Não. Outras editoras? Já teve. Exatamente. Teve. Maestro Karabchev, que me lembro. Eu tocava lá naquela orquestra. Concertos, como é que se chamavam?
Concertos para a juventude? Para a juventude. Não sei se era assim. Sim. E parece que era na Quinta da Boa Vista. Eu toquei naquele concerto quando tinha 300 mil espectadores naquele concerto. E todo mundo gostava, assistia em casa. Sim. Eu me lembro de várias vezes assistir na televisão. Exatamente. E hoje não tem nada disso. É lamentável e resultado é isso. Nível cultural baixou muito e a juventude, com raras exceções, gasta seu tempo com drogas, com jogos, joguinhos e não aproveita a oportunidade de ter um divertimento sério que música oferece. Professor, o que é que o senhor diria para esses pais no sentido de oferecerem algum tipo de informação mais construtiva na área musical para os seus filhos? Matricular em alguma escola de música ou em casa? Fazer o que em casa com eles? A educação musical começa em casa. A mãe que canta para a criança recém-nascida, no berço, ela canta. Só que mãe hoje não tem tempo de cantar e não sabe as canções populares. Os pais conscientes colocam a música, por exemplo, de Mozart, música de qualidade, para a criança pequena ouvir, para entrar no subconsciente da criança. Depois, ela, quando cresce, ela tem critérios para comparar música de qualidade, sem nenhuma teoria, só de ouvir, com músicas comercial que está ouvindo na televisão, nas casas noturnas, que bate e estaca. Professor Borromeu, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Sucesso. Agradeço o convite. E nós chegamos ao final de mais uma edição do Casa das Palavras, o programa de livros da TV Câmara. Entre em contato conosco, anote o nosso e-mail, casadaspalavras@câmara.leg.br. Se quiser, pode ligar de graça para 0800 619 619. Você pode assistir qualquer edição do Casa das Palavras, inclusive esta edição do nosso programa, entrando no nosso site, câmara.leg.br/Casa das Palavras, tudo junto. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.